Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação, seus e-mails. Quero aqui mandar um grande abraço a todo o pessoal da Faculdades Integradas de Bauru, a todos os rotarianos do Rotary Clube Bauru Norte e também a todos os meus amigos do Hospital de Base aqui de Bauru também. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Marcos Jangarelli, você é um grande amigo, tô com saudade, já vou te fazer uma visita aí, tá bom? Pessoal, hoje vamos falar sobre acupuntura na menopausa. Isso mesmo, você que já entrou na menopausa, que está para entrar ou que tem dúvida, como será que funciona a menopausa? De que maneira a acupuntura vai ajudar você que já está aí toda temerosa, já está preocupada, já sofre um pouco com isso, enfim. Estamos aqui com a doutora Angélica Gusson, que é biomédica, especialista em acupuntura, empresária aqui em Bauru, né? A gente já está colocando até o endereço dela aqui, lá na Alberto Segala, quadra 1, número 75, sala 236, no edifício Mirante Center, em frente ao Bauru Shopping. O celular 14 98809 7881. Doutora Angélica, obrigado pela presença, pela participação. Mais uma vez eu agradeço. Doutora Angélica é nossa parceira aqui na acupuntura, na especialização da acupuntura, isso é muito importante falar. Ela é especialista, fez uma pós, já atende isso há alguns anos, tem uma vasta experiência sobre isso e vai nos ajudar a algumas informações. Doutora Angélica, nós recebemos alguns e-mails perguntando sobre a menopausa, mas antes de mais nada, o que é a menopausa? A menopausa também, ela é conhecida como climatério, né? Isso. É aquele período que a mulher passa logo após cessar a menstruação. Certo. Né? Então, cessou a menstruação, dali a um tempinho, a mulher vai começar a ter alguns sintomas que são essa característica da menopausa. Perfeito. Né? Quando não ruptura, mas essa cessação, né? Terminou a menstruação regular, entra um outro período que é a menopausa. Quando que geralmente ocorre? Não tem uma regra, né? Não tem uma idade, mas normalmente após os 40? Isso, mais ou menos isso, após 40, 45, né, por aí. Algumas mulheres têm menopausa tardia, algumas mulheres têm a menopausa um pouco mais adiantada, né? Conheço casos de mulheres com menopausa antes dos 40 anos, mas são exceções. Mas o mais comum é esse período aí após os 40, 45 anos. Entendi. E existe toda uma variação hormonal, né? Existe, nossa, muito, porque assim, a mulher, ela já é completamente diferente, né, uma da outra, né? Mesmo que às vezes nas brincadeiras a gente diga assim, a mulher é tudo igual, né? Mas não, assim como o homem também é um diferente do outro, a mulher também é diferente. Nós temos hormônios, nós temos características semelhantes umas com as outras, só que como a gente vai administrar, como o corpo vai administrar tudo isso, aí é que tá a diferença, aí é que gera a diferença, né? Porque se fosse tudo bem padronizado, certinho, toda mulher ia entrar na menopausa, por exemplo, aos 45 anos. E entrar também começar a menstruar a primeira vez, né? Isso também tem diferença. Teria um padrão e a gente sabe que existe uma variação muito grande sobre isso. Uma variação grande, isso mesmo. Doutora Angélica, só mulheres que sofrem, que ocorre a menopausa, ou homens também teria essa mudança, mas com outro nome? Isso, homens também, né, que é chamada andropausa, né? Mas, assim, é mais, as evidências maiores, São assim, maiores de sofrimentos, né, nesse período, é mais com relação às mulheres. Okay. A acupuntura, então, ela pode ajudar? Sim, na menopausa? Pode auxiliar bastante essa questão da menopausa, né? Em vários sentidos, porque a mulher, quando entra nesse período, ela acaba tendo não só problemas físicos, né? Questões físicas para serem resolvidas, mas as emocionais também, né? Algumas mulheres não querem mais se relacionar porque ficam com vergonha do alto índice de suor, né, do calor, enfim. Mas é possível tratar
essa questão de climatério, organizar um pouco mais, né, os elementos dentro da acupuntura, sim, com toda certeza. Quais os principais sintomas físicos que a acupuntura ajuda a tratar? Então, vamos lá. Vamos para os principais primeiro. Um que é muito conhecido são os calores, né? Certo. Que algumas pessoas conhecem como fogachos. Esses calores talvez seja a questão que mais incomoda a mulher, porque esse calor não tem hora para começar e não tem hora para terminar, né? E ele tem intervalos? Tem mulher que tem intervalo e tem... Não, sim, intervalo sim, desculpa. Ele tem, então uma hora a mulher fica com muito calor, aí ele cessa um pouco, volta o calor, mas, por exemplo, às vezes tem mulher que passa dias sem ter os sintomas, tem mulher que tem os sintomas todos os dias. Então, calor, insônia, dores de cabeça, tendência depressiva. E a acupuntura vai ajudar onde? Só voltando um pouquinho na questão do calor. Isso. Como que a acupuntura auxilia nisso, doutora? Porque, por exemplo, né, esse fogo que sobe de repente, né, porque o calor da menopausa não é esse calor que a gente sente do ambiente, né? É um calor que mesmo a mulher ficando em frente ao ar-condicionado, ficando em frente ao ventilador, esse calor continua. Entendi. Né? Então, a acupuntura tem que tratar essa subida desse calor, essa subida do yang. Eu já havia dito aqui algumas vezes essa diferença de yin e yang, né? O yin é a energia calma, parada, é a energia sem movimento. E o yang é a energia de movimento, né? Legal. Então, com essa subida do calor, é claro que vai esquentar. Então, dentro da acupuntura, a gente coloca alguns pontos para normalizar esse calor, né? Que o calor a gente tem mesmo, né? Nossa energia de defesa, né? Mas ele não pode ser tão exacerbado como é dentro da menopausa. Então, a gente utiliza pontos para amenizar esse calor e amenizar a transpiração, porque o calor vem junto com a sudorese na mulher, né? Então, a gente ameniza essas duas coisas fazendo o quê? Equilibrando os 5 elementos. A gente pega aí o elemento que está em excesso, provocando esse calor e esse excesso de água, e a gente ceda esse elemento, e um outro elemento que está em deficiência, a gente acaba tonificando. Então, equilíbrio. Na acupuntura é toda uma questão de equilíbrio. Nada faltando, nada sobrando, tudo em equilíbrio. Sempre busca esse equilíbrio. Isso. Doutora, a gente já falou aqui no outro programa, mas sobre a questão dos exames. Se esta paciente tiver alguns exames, pode levar também, né? Pode levar. Eu, como biomédica, eu gosto de ver os exames, né? Eu não peço para a pessoa fazer exames, né? Mas você avalia. Não é uma questão, não é da acupuntura pedir exames. Mas, como biomédica, eu gosto de avaliar os exames, sim. Porque, por exemplo, às vezes um exame aí no climatério, né, relacionado à questão hormonal, pode dar um norte diferente para a gente, né? Às vezes a mulher não quer falar, não quer comentar sobre alguma coisa, mas o exame também ajuda, sim. É possível levar. Se o paciente tem, eu gosto de ver, né? Se quiser mandar pelo WhatsApp, a gente vê. Lembrando que sempre o exame é do paciente, né? A gente não vai ficar comentando nem com colegas, nem com outros pacientes o exame de ninguém, né? Então, não há problema. Mesmo que mande no WhatsApp, eu vejo, respondo, né, na medida do possível, mas sempre é melhor uma conversa mesmo ali, vendo a pessoa, né, analisando a pessoa. Bacana. Então, os principais sintomas físicos que a acupuntura trata acaba sendo realmente essa questão do calor, que a gente que não está relacionado à temperatura. Isso. E os sintomas emocionais? Quais os principais sintomas emocionais que a acupuntura vai tratar, doutora? Por exemplo, uma mulher dentro da menopausa, dentro do climatério, ela acaba se isolando um pouco. Por quê? É muito suor, né? Esse suor excessivo. Quem de nós nunca viu aquela mulher com uma toalhinha na mão se enxugando a todo momento, né? Então, isso causa um transtorno, né, Luiz? Isso vai fazer com que a mulher fique com vergonha, ela não quer mais frequentar alguns ambientes porque ela sabe que aquele calor
que ela sente vai ficar muito Prejudica até a vida social Isso, prejudica, vai ficar exacerbado num determinado ambiente. Então, ela vai evitar sair, né? E também, por exemplo, a questão da insônia, né? Mulheres na menopausa, às vezes, têm insônia, então a pessoa não dorme, ela fica irritada, ela fica nervosa, né? Então, tem uma série também aí dentro ainda dos sintomas, por exemplo, a gente sabe que a menopausa pode causar secura vaginal. Então, com isso, vai também dificultar a relação sexual da mulher com o parceiro. Então, é uma série de coisas que a gente pode tratar dentro da acupuntura, que vai envolver tanto fator biológico quanto fator emocional. Legal. Doutora, a gente vai para o intervalo, mas eu sempre deixo aqui uma pergunta e tenho certeza que a nossa telespectadora hoje está se perguntando. A partir de que idade, né? Ela pode procurar, ela deve procurar, existe uma prevenção para isso? Ela já pode observar isso antes de ter a menopausa propriamente dita, de ter esse cessamento, né? Então, eu quero que a doutora oriente isso. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Meu nome é Janete Pugliese, o curso que eu faço aqui na FIB é o de Biomedicina. Meu sonho de criança era atuar com educação física, porém eu conheci a área da estética, me apaixonei por ela, que também é uma das áreas de atuação na área da saúde, versus hoje, que eu atuo com estética, continuo atuando com saúde, e agora terminando, concluindo biomedicina, eu me sinto realizada profissionalmente. Porque ela é uma faculdade muito séria, ela é uma instituição extremamente comprometida com o conteúdo que é entregue. Então, quando eu decidi fazer a graduação de biomedicina, eu não pensei em outro curso, somente na FIB. Tudo hoje, dentro da atuação que nós saímos, que é a área de análises clínicas, não existe nada dentro da FIB do que é básico dentro de um laboratório que nós não tenhamos visto. O meu sentimento, a única palavra, né, eu estou terminando, concluindo biomedicina, e a única palavra que eu tenho em relação à FIB, à equipe, à minha coordenadora, aos professores que nos acompanharam, né, esses anos todos, a palavra que define o meu coração hoje, sem sombra de dúvidas, é gratidão. Eu sou FIB até o fim. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando na acupuntura na menopausa. De que maneira, como e de que forma você vai ser atendido e pode ter o seu benefício, os seus calores ou principalmente a questão emocional também, beneficiada pela acupuntura. Doutora Angélica, a gente falou da idade, né? Sim. Antes de retornar aí para o tratamento, a partir de que idade essa pessoa, essa mulher no caso, pode buscar um tratamento na acupuntura? Bom, assim, claro que ela pode buscar o tratamento a qualquer momento, né? Mas no caso aí bem específico do climatério, ela começou a perceber que a menstruação está ficando irregular, né? Então a gente tem o ciclo ali correto. Se de repente começa a atrasar,
ou começa a ficar irregular mesmo, Variar né? bastante Variar muito, a quantidade de fluxo também de sangue começa a modificar, né? Ela já tem algumas evidências, né, e relacionado também à idade, ela já tem algumas evidências que ela está entrando no climatério. Então, começou essas evidências, ela já pode ir buscar o tratamento, né? Que, como eu disse anteriormente, é sempre melhor a gente equilibrar o que ainda não desencadeou uma crise, né, do que deixar chegar nesse ponto. Então, por exemplo, se a mulher procurar um tratamento antecipado, ela vai passar pelo climatério com muito mais tranquilidade, né? Não é o que, em geral, ocorre, porque, em geral, as pessoas deixam chegar no último para ir buscar ajuda. A gente precisaria estar mudando isso, né? Começou os primeiros sintomas, já vai buscar ajuda. Já vai buscar esse apoio, Isso. até para passar por isso de uma forma mais tranquila, né? Não precisa ser tão traumático, né? Não, de forma alguma precisa ser, né? Tem casos de paciente lá no consultório que precisou fazer reposição hormonal, mas tem casos de paciente que não precisou. Já né? pode auxiliar que dessa forma acupuntura, também. Isso, foi buscar a acupuntura primeiro, né? E os sintomas começaram a ser mais amenizados, e a mulher tem uma vida normal, muito tranquila. Também é importante dizer que os hábitos, né, corriqueiros, né, da vida também vão auxiliar, por exemplo, a questão da alimentação é importante, né, nesse período, a questão de exercício físico também é importante nesse período. Então, tudo isso aliado à acupuntura vai gerar qualidade de vida. Qualidade de vida. Isso mesmo. Doutora, e a mulher que faz o uso de alguma medicação, que também é comum, né? A gente tem uma porcentagem muito grande da mulher que faz o uso da medicação, ou a própria questão da regulação hormonal, mas enfim, ela também pode fazer acupuntura? Pode sim. É importante salientar que a acupuntura, além de não ter efeito colateral, a acupuntura não vai diminuir efeito de medicamento que a pessoa já toma, né? O que ocorre, às vezes, é que, dependendo do medicamento que a pessoa tomar, o efeito da acupuntura fica um pouco diminuído, né? Coisa pequena, né? Uma porcentagem pouca, mas fica um pouco. Agora, o contrário não existe. A acupuntura desencadear um efeito no medicamento que a pessoa já utiliza. Isso não ocorre. Mas, como são poucos os medicamentos, né, que quando a pessoa utiliza, diminui um pouquinho a ação da acupuntura, veja bem, diminui um pouco, não quer dizer que não aconteça a ação da acupuntura, né, mas a gente já avisa para a pessoa, né, olha, tal medicamento que você usa, por exemplo, os corticosteroides, né, eles diminuem um pouquinho a eficiência da acupuntura, mas quando a pessoa começa a fazer o tratamento, a gente já informa, olha, tal medicamento com a acupuntura vai diminuir um pouco do efeito da técnica, agora o efeito do medicamento não. Entendi. Doutora, dentro de tudo isso que a gente comentou, né, a idade, então a mulher, ela começa a sentir toda essa diferença, então isso de uma certa forma, ele pode excluir esse convívio, né, da mulher na sociedade. Sim, nesse sentido, como que a acupuntura vem acrescentar? Porque, como eu disse, a mulher, você até citou, né, doutor, que ela começa a transpirar bastante, ela começa a ter alterações de humor, Sim. ela começa a ter alterações sentimentais, Sim. a própria, muitas vezes, o desânimo, a depressão, enfim. De que maneira que a acupuntura vai auxiliar essa mulher para que ela possa ter essa qualidade de volta, né, na vida que ela já tinha? Vai auxiliar equilibrando, né? Então, a gente sempre vai pensar no equilíbrio. Então, por exemplo, uma mulher na menopausa com crises de choro, né? A gente vai buscar saber por que dessa crise de choro. Se não tem um fator evidente, se não ocorreu nada na vida dela que desencadeou essa crise, mas que é por conta do climatério, da menopausa mesmo, então a gente vai começar a trabalhar fatores emocionais, pontos relacionados à tristeza, né? Pontos relacionados ao elemento
metal, também ao elemento água, né, pontos relacionados ao pulmão, para que vá diminuindo essa sensação de depressão, essa sensação de tristeza, né? E como você disse, né, a mulher ela acaba ficando mais isolada do convívio em sociedade, porque dentro da sociedade nós queremos, todas as pessoas, não só as mulheres, mas nós queremos ser admirados, nós queremos ser respeitados, né? Nós queremos ser elogiados. Então, quando você tem uma autoestima muito baixa, você acaba querendo se excluir, porque você sabe que esses fatores não vão acontecer com você, né? Se essa autoestima muda muito, né? Então, pensando em tudo isso, pensando que as pessoas precisam do fator emocional, né, para impulsionar a vida, a acupuntura vai tratar isso também. Entendi. Doutora, tem algum exemplo que você pode dar de uma paciente, claro, sem citar nome, né? Para a gente falar um pouquinho, a gente vai falar um pouco mais, claro. Tem algum exemplo que, por exemplo, a paciente chegou desanimada ou até com essa questão dos calores e teve uma mudança? Tem mudança sim. Atualmente tem paciente tratando essa questão da menopausa, sim, né? Mas assim, é gostoso, doutora? Ela chega, hoje ela já chega mais feliz, sim, é muito bom. Familiar, né, também, que a gente acaba tratando, e a gente vê a diferença de antes e depois, né? Bacana. Mas assim, quando a mulher, ela começa a passar por um tratamento relacionado à acupuntura, para a menopausa, muda tanta coisa na vida dela, né, que ela se sente muito, essa autoestima volta. Então, as questões gastrointestinais também melhoram, né, a gente nem citou aí, mas isso também ocorre, melhora bastante também. Bacana. Né? Então, tudo melhora. Falando dessa questão gastrointestinal, então vamos falar da alimentação. Normalmente, isso já é do ser humano, né? O metabolismo diminui, então com a idade... Vai ficando cada vez mais lento, né? Isso mesmo. Coincidentemente, a menopausa, então, também vai trazer um ganho de peso. A acupuntura pode tratar isso, doutor? Pode sim. Então, por exemplo, por que a gente ganha peso, né? Porque a gente se alimenta mal, né? Porque assim, na verdade, a gente não ganha peso do nada, né? A gente ganha peso porque a gente se alimenta mal, a gente não faz exercício físico, sedentarismo, né? A gente ganha muito mais, a gente muito mais calorias do que a gente consegue gastar, né? Tanto que os nossos fica antepassados... muito crédito, né? Muito crédito. E o débito não vai embora, fica crédito aqui, aqui, nem em todo lugar. Então, os nossos antepassados, eles tinham que se esforçar muito mais, não tinha uma geladeira para guardar alimento, né? Então, não tinha uma despensa como a gente tem hoje em dia. Então, eles gastavam muito mais energia, né? Então, o corpo mantinha aquela quantidade de calorias, né? Mantinha o peso necessário. Hoje, não. Hoje, se a gente quiser, a gente vai lá, não tem que buscar nada tão longe. A gente acha uma geladeira, tem que caçar. Nada, é só abrir a geladeira. Né? Começa pelo Isso quando não tem uma no quarto ainda. Isso quando tem uma no quarto, né? Quando tem um frigobar. Começa também, por exemplo, pelo fato da gente não querer nem levantar para ir desligar a televisão. A gente só fica com o controle remoto na mão. Então, esses hábitos que a gente adquiriu acaba contribuindo para o excesso de peso também. E a acupuntura associado com a alimentação, então o que a gente precisa fazer? Primeiro, colocar pontos na pessoa que vão acelerar o metabolismo. Porque um metabolismo lento também, mesmo que a pessoa coma pouco, que ela coma regularmente, se o metabolismo for lento, ela também vai continuar naquele excesso de peso, né? A gente costuma usar bastante ventosa para fazer quebra de gordura, principalmente gordura abdominal, né? Então, o que a gente faz que é super bacana? A gente mede a circunferência abdominal, né? Faz a marquinha. Depois da sessão, a gente mede de novo e vê quanto que a pessoa... quanto que a pessoa perdeu. E o paciente tem que colaborar durante a semana, né, não ingerindo tanta caloria, né, para poder manter. Senão não vai adiantar. Isso. Mas de forma geral a acupuntura consegue
ajuda muito nessa questão do emagrecimento, porque também auxilia a questão da ansiedade. Da ansiedade, né? diminuindo a quantidade. Isso, diminui também a questão da ansiedade. E sempre tem alguma mulher que fala assim, ai, coloca na minha orelha aquele ponto de boca. O ponto de boca, né, o ponto relacionado ao estômago, ao baço, ao pâncreas, é o ponto relacionado àquela vontade muito grande de comer doce, né? Então, quando a pessoa fala assim, eu como muito doce, né? Enfim, né? As mulheres aí, no caso, no climatério, né? Tem aquela vontade de se saciar, né? Com doce, a gente costuma colocar, sim, esses pontos relacionados à inibição dessa vontade de comer doce. Por isso que funciona. Perfeito. Doutora, eu acredito que para quem tinha dúvidas sobre menopausa, ficou muito bem esclarecido, né? Agradeço mais uma vez tua presença, tua participação. Tá citado aqui, claro, também todos os teus contatos para que a pessoa possa entrar em contato, possa procurar, né, o próprio canal teu também no Facebook ali, que você coloca algumas informações. E muito obrigado, doutora, pela presença. Imagina, eu é que agradeço mais uma vez, né? Vou deixar minha mensagem final? Por favor. Então, como mensagem final, né, como sempre agradecendo a oportunidade, né, esse programa que leva tanta qualidade de vida, né, tão importante, né, pratiquem qualidade de vida, pratiquem acupuntura e tenham uma boa vida. Uma boa vida. Obrigado, doutora. Tudo de bom, viu? E a você também, muito obrigado pela presença e pela participação. Dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? A nossa função é levar qualidade de vida para vocês. Muito obrigado. Biomédico Saúde, praticando qualidade de vida, uma boa vida a todos. Um grande abraço.